É rapidinho. Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Temos aqui a presença dos representantes da Valônia, a presença do vereador José Maria, que é relator desta comissão, da Cacilda, que é a nossa técnica legislativa. E antes de passarmos ao assunto, que convidamos a Valônia para estar aqui presente, e também a diretoria de trânsito, mas, pelo visto, não vão comparecer, eu gostaria de saber da Cacilda se tem algum parecer para ser lido e também alguma ata para ser lida. Parecer não, e a ata teria, mas está faltando membros. Tá bom, tá? não Então tem fica problema, a gente lê na próxima semana. Vereador Zé Maria, só antes de iniciarmos esse nosso bate-papo, eu gostaria de propor aqui uma reunião e também um assunto que está me preocupando. Eu gostaria de aprovar aqui com o senhor, se for o caso, uma reunião com o secretário municipal de Agricultura, com os permissionários do mercado municipal, porque existe uma obra no mercado que está para ser iniciada, já era para ter sido iniciada, não foi. Eu estive lá no mercado, existem muitas dúvidas, e então eu gostaria de aprovar com o senhor para trazer aqui o secretário e os permissionários para a gente esclarecer tudo. Ninguém é contra a reforma do mercado municipal. Acho que é um cartão postal da cidade, é um prédio muito bonito, mas realmente ele está um pouco deteriorado. Então, a gente sim, a favor da reforma, mas a gente precisa entender melhor como que vai ser a reforma, qual é a participação financeira do município, da emenda parlamentar, porque parece que existe uma emenda parlamentar envolvida, e dos próprios permissionários. Porque é difícil, né? Você vai querer fazer uma reforma na sua casa. É claro que antes de iniciar uma reforma, você faz todo um planejamento financeiro, né? E você precisa saber, né, o que você vai gastar. E os permissionários, até hoje, não sabem, de fato, qual vai ser a contribuição deles. Ano passado falou-se em 500 mil, semana passada saiu no Itajubá Notícia 800 mil, e eu já ouvi de um permissionário que chegou no ouvido dele que agora seriam 950 mil a participação deles. Então, só para esclarecimento. Então... Boa tarde, vereador Marcelo Kraus, presidente dessa comissão. Quero dar boas-vindas, né, ao amigo Gilberto. O Paulo, né, que faz tempo que eu não converso com o Paulo, então por isso que eu estou até esquecendo do Paulo. Mas nós vamos conversar bastante hoje. Eu acho pertinente, sim, presidente, porque é dinheiro público que vai estar envolvido nessa reforma que há muitos e muitos anos passou-se prefeito, outro prefeito, e não só como na cidade de Itajubá, os mercados municipais antigos, eles são um cartão postal, principalmente para as pessoas turistas que vêm de fora. Então, seria importante, sim, para nós entendermos o valor, se a obra vai ser feita com os permissionários lá, qual vai ser a contrapartida, se eles aceitarem esse valor. Então, eu acho que seria pertinente, sim. Eu acho que vai ser tão importante para o secretário José Henrique também. Ele está esclarecendo também isso aí para... não só para nós aqui da Câmara Municipal, para os permissionários. Espero que os permissionários venham aqui. Seria muito importante, né, a presença deles. Sair do seu momento, né, sua zona de conforto, e vir aqui nessa casa. Porque as pessoas, senhor presidente, elas gostam muito de manifestar lá atrás do Facebook, atrás do WhatsApp.
Mas na hora de você conversar no coletivo, para você estar sabendo, né, olhando olho no olho, cara a cara, sabendo dos problemas, as pessoas não comparecem. Então, eu acho pertinente que essa reunião deveria acontecer assim, mas com uma comissão de permissionários da prefeitura. Eu mesmo sou frequentador, desculpe, do mercado municipal. Eu mesmo sou frequentador do mercado municipal nos sábados, e eu vou estar comentando lá com eles. Ó, é um momento importante. Então, se vocês têm que falar alguma coisa, reivindicar, dar uma crítica, elogio ou sugestão, que vocês participem dessa reunião. Então, acho pertinente, sim, tem meu apoio. Muito obrigado. Então, por favor, Cacilda, coloque na ata que foi aprovada essa reunião com o secretário de Agricultura, José Henrique, e também com os permissionários do mercado municipal. E temos mais um assunto, vereador, que tem me preocupado muito. Esses dias, há um tempinho atrás, o pessoal lá da medicina, eles me chamaram para ver o excesso de pernilongo que estava ali na região. Aí eu fui lá e, juntamente com mais alguns moradores, nós abrimos alguns tampões da rede fluvial. E aí saiu de lá um monte de pernilongo. A gente fez assim, porque foi na nossa cara. E aí depois um dos moradores também me levou até o final dessa manilha, que é aquela obra de drenagem que eles fizeram na medicina, e me levaram até o Ribeirão Anhumas, para ver aonde estava saindo a manilha. A manilha estava praticamente enterrada dentro do rio. Até mostrei numa outra ocasião uma foto aqui desse caso. E então eu fico em dúvida, e isso também me foi passado. Será que essa obra de drenagem da medicina realmente vai surtir efeito ou não? Então, temos aqui no nosso regimento interno a possibilidade, de acordo com o artigo 62, inciso 8, que trata da competência das comissões, a possibilidade de determinar a realização, quando for o caso, de perícias, inspeções e auditoria nos órgãos e entidades indicados no inciso anterior, e trata de fiscalizar, inclusive efetuando diligências, vistorias, levantamentos em locos, os atos da administração, né, da administração pública, que seria a Prefeitura Municipal. Então, eu gostaria de colocar em votação essa questão da gente solicitar a contratação de uma empresa para fazer uma perícia nessa obra de drenagem da medicina. Para verificar exatamente se a obra vai surtir efeito ou não. Mas antes das chuvas? Não, é uma perícia técnica. Antes do período das chuvas? Não, é uma perícia técnica, né? Eles vão fazer uma perícia, porque, como eu disse... Mas quem aqui, que vai fazer essa perícia? a Câmara Municipal vai contratar uma empresa para fazer uma perícia. Mas, pelo que eu sei, a Câmara Municipal ela não pode fazer isso. Legalmente, ela não pode fazer isso. Pode estar aqui no artigo 62, inciso 8. Mas já teve outras ocasiões e a Câmara não pode. Mas aí... Aí fica a minha dúvida. Então, eu não vou fazer essa votação. Eu não vou votar enquanto a gente não tiver esclarecimento. Bom, então, eu, como voto Minerva e como presidente da comissão, eu aprovo. Tá, o senhor vota contra? Eu sou voto contrário. Eu sou voto a favor e, como presidente, eu tenho voto Minerva. Então, está aprovado. E aí a gente, depois eu faço um requerimento e certamente passará pelo jurídico para análise se realmente pode ou não pode.
Mas fica aprovado, Cacilda, em comissão, o vereador Zé Maria votou contra, eu votei a favor. E eu só vou ver depois dentro do regimento se esse voto Minerva do presidente, se ele é válido. É válido, é válido. E eu, como houve um empate, Cacilda saiu, mas está gravado. Como houve um empate, o presidente da comissão tem o voto, não sei se é chamado de Minerva, mas é um voto com um peso maior. Então, torna-se então aprovada essa solicitação de contratar uma empresa para fazer uma perícia na obra da medicina. Bom, gostaria de convidá-los. Marcelo, e com Luiz Gonzaga, você tem o voto Minerva. Coloque em ata, viu, Cacilda? O vereador Zé Maria votou contra, eu votei a favor, e aí, como houve um empate, eu, como presidente da comissão, utilizo do voto Minerva e aprovamos, então, dessa forma, a contratação de uma empresa para fazer uma perícia nessa obra da medicina, para ver se realmente a obra vai surtir efeito ou não, tendo em vista que, in loco, eu estive lá e as manilhas estão praticamente enterradas no Ribeirão Anhumas. Agradeço a presença aí do nosso diretor. Eu esqueci seu nome, desculpa. Lesiane, e também a presença da Lesiane. Lesiane está lá na diretoria de trânsito. Lesiane. Também a presença do Gilberto, que é o gerente da Valônia, e do Paulo, que também é funcionário lá da Valônia. Bom, nós convidamos todos vocês, sejam bem-vindos, por conta de uma solicitação até do vereador Zé Maria, e eu vou ler aqui rapidamente. Convidado o diretor do Departamento de Trânsito, o senhor Luiz Cláudio Galdino, e o gerente da empresa Valônia, senhor Gilberto Antônio, para participarem da reunião ordinária da referida comissão, no próximo dia 29 de agosto, das 16 às 18, no plenário da Câmara, visando esclarecimentos sobre a Lei Municipal número 3.259/2018, que torna obrigatória a informação do número do telefone do Fala Cidadão no interior dos ônibus de transporte coletivo do município e da outras providências. Lei esta que foi aprovada aqui na Câmara Municipal, uma iniciativa do vereador Zé Maria e sancionada pelo prefeito municipal. Então, o vereador Zé Maria, como relator dessa comissão, propôs que fizéssemos, então, essa reunião e convidássemos todos vocês, Valônia e diretoria de trânsito do município, para a gente discutir a efetividade dessa lei municipal, né? A gente faz leis municipais e a gente quer que estas aconteçam, né? A gente percebe, até só a título de curiosidade, é que eu não estou com um jornal aqui, mas se vocês tiverem essa curiosidade, depois compre o jornal Itajubá Notícia dessa semana, que saiu hoje. E lá tem uma reportagem que fala justamente de várias leis que são aprovadas por essa casa e que não são cumpridas, né? Então, é interessante, só para vocês terem uma ideia. Tem uma lei municipal aqui, eu estava vendo um assunto, quando veio eu cheguei nessa lei. Tem uma lei municipal aqui que fala que toda concessionária de carro, quando vender um automóvel, é obrigada a plantar uma árvore. Eu acho que nem os donos das concessionárias sabem dessa lei, né? Mas é uma lei em vigor. É uma lei municipal de Itajubá em vigor, não foi revogada. Então, mas aí não há fiscalização, não há o cumprimento. Às vezes são aquelas leis que são aprovadas e
não pega, né? Então, temos muitas, né? Eu mesmo estou lutando para que a minha lei da perturbação do sossego, que foi aprovada nessa casa ano passado, que realmente aconteça, né? Então, e o vereador Zé Maria está fazendo justamente esse papel. Ele fez o projeto de lei, foi aprovado pela casa, foi sancionado pelo nosso prefeito municipal, e agora ele está aqui exercendo esse direito de fiscalização. Olha, vamos chamar lá a Valônia, vamos chamar o diretor de trânsito, vamos ver se essa minha lei realmente vai ser cumprida, porque precisa ser cumprida. Então, eu passo a palavra aqui para o vereador Zé Maria e agradeço a presença de vocês. Senhor presidente, obrigado. Quero agradecer aqui, Luiz Cláudio, que eu tinha certeza que você atrasaria, mas você viria. Viu? Parabéns pela seu comprometimento com essa comissão, com essa casa, como sempre tem demonstrado. As boas-vindas, Leisiane. Também faz tempo que a gente não se encontra, né? Mas, pelo andar da carruagem, aí a gente vai ter uns assuntos que a gente vai se encontrar. Senhor presidente, você sabe que eu sou usuário do transporte coletivo e eu, a minha família, né? Por enquanto, né? Não tirei carteira ainda. Não... Então, com muito prazer. Então, eu sou cliente do motoboy, né? Que participo dessa comissão também, e do transporte público, táxi de vez em quando. E, para minha surpresa, hoje, senhor presidente, vindo para essa casa, eu observo os cartazes que estão lá pregados lá nos ônibus coletivos. E aí, eu fotografei lá, então, vamos mudar de assunto, que foi... Já está lá, pelo menos nesse carro que eu vim do bairro do Rebojão, já está lá instalado, de acordo com as especificações, num papel de boa qualidade, o Fala Cidadão, e também... Parabéns também pela gerência da Expresso Valônia, Gilberto, a ouvidoria da Valônia. Então, você tem 2 canais aí para levar suas sugestões, suas dúvidas e reclamações. Então, o diretor, não sei se o senhor estava sabendo, então eu só queria saber se esse trabalho, esses cartazes foram fixados em todos os coletivos da zona urbana e rural de Itajubá, se foi feito, eu parabenizo a iniciativa de vocês. Eu acho que é um canal importante, que talvez pode estar acontecendo alguma coisa e vocês não estão sabendo. Que não tem como você estar no mesmo local, ao mesmo tempo, o fiscal, não tem como ele percorrer todos os carros, também a Lisiane também, que tem feito esse trabalho. Então, às vezes, pode estar acontecendo coisas que vocês não é condizente com o transporte público e vocês não estão sabendo. Então, eu acho que, como prestador de serviço, como a lei do consumidor, né, porque os usuários são também consumidores que pagam a passagem, as pessoas que não pagam, é um direito adquirido também. Então, eu acho importante. Então, desde já, o presidente, demorou um pouco mais esse pedido, esse projeto de lei, né, que foi sancionado pelo prefeito, que eu achei importante. E outro projeto importante também, que seria, vamos pensar na modernização do sistema, né, já que a Expresso Valônia, tenho certeza que o Gilberto vai dar boas notícias aqui para nós hoje nessa tarde, sobre o mapeamento, né, via satélite dos horários dos carros, onde eles vão estar. Tenho certeza que você vai dar também esse parecer para a gente. E hoje a pessoa tem o celular na mão. Por exemplo, eu tirei a foto lá, estou com a foto aqui para demonstrar para a comissão, que esse pedido, pelo menos no carro que eu vim do Rebojão, ele está lá fixado. Então, por que não Fala Cidadão, diretor Luiz Cláudio? Porque hoje a pessoa está dentro do ônibus, ela está com o celular. Então, no momento ali do fato, ele pode tirar uma foto, pode entrar no Cidadão com essa foto também, que tem uma foto também e depois, para futuras reuniões aqui, a gente ter dados de alguma coisa que está acontecendo no sistema, e talvez a gente não esteja percebendo. Então, eu acho isso importante. Porque, geralmente, a gente vê as reclamações jogadas no Facebook, mas a gente não vai saber lá o que aconteceu, por que a pessoa não fez a reclamação. Inclusive, a Expresso Valônia também, e o Detranit vai ter que procurar essa pessoa para saber o que aconteceu. E não, agora, com o Fala Cidadão, vai ter os dados dela, tudo, né? Eu acho que foi importante essa iniciativa,
tanto para o usuário, tanto para o executivo e tanto para a empresa. Então, eu só quero parabenizar, senhor presidente, e ter os pedidos que a gente tem feito aí nas reuniões itinerantes da Câmara Municipal, e ter um pedido lá do bairro da Piedade, porque eu, como acompanho o transporte público, eu sei que houve alterações com o loteamento Canaã, esse horário se estendeu. O horário da Piedade se estendeu esse horário, porque senão tenho certeza que não conseguiria estar fazendo em tempo hábil. Então, nós tivemos a reclamação lá, aí a gente gostaria já de trazer para a comissão esse problema, e um problema também antigo também, inclusive já foi matéria no meu gabinete de indicação, aquele abrigo de concreto que tem lá na entrada do Ilhéus, que ele está pendendo, quase caindo. Então, a gente gostaria de ver se é competência do DR, se é competência da Valone, de quem é competência, porque tem que cobrar muito aquele abrigo lá. Então, a gente gostaria de saber a competência de quem que seria para a troca desse abrigo de concreto, né? E em outras situações que eu gostaria de estar falando também, aproveitando a oportunidade do diretor de trânsito, eu sempre ligo para ele, a gente está sempre trocando as ideias, sobre uma matéria, até na nossa comissão aqui, foi sobre, o Luiz Cláudio vai estar falando bem, sobre o trânsito do Expresso Valone lá dentro do loteamento Jardim das Palmeiras. A gente sabe que aquele loteamento lá, jamais alguém esperava que um dia ia ter um transporte coletivo, um transporte pesado dentro do loteamento. As ruas lá por baixo, elas são úmidas, tanto é que a obra de canalização da drenagem da rua do Biloca lá, teve um trabalhão danado para fazer, teve que colocar manilha por manilha, que estava desbarrancando tudo, porque ele é tudo mina ali por baixo, então aquela área toda. Então, teve no início lá, sim, Luiz Cláudio, o transporte dos caminhões de terra, tanto fazendo o aterro, como tirando aquele material bituminoso, né, para fazer. Mas depois cessou o problema. E os moradores, ninguém reclamou que estava trincando, que estava quebrando. No momento que estava passando, afundou a rua, deteriorou a rua. Mas, com isso, Luiz Cláudio, a gente vê que o trânsito do ônibus continua ali, dia e noite, dia e noite. Então, o Gilberto vai falar para nós quanto pesa um carro desse, quantas toneladas pesa um coletivo, um carro desse, e quanto pesa ele vazio. Para ver, pode ligar aí, Gilberto, pode dar suas considerações aí, que é impactante. Um carro desse carregado, ele chega a transportar, pesar umas 16 toneladas. Ele vazio, média de umas 12 toneladas. Então, só para somar, senhor presidente, que vai ser matéria da nossa reunião de comissão, até eu pedi para convocar, como sempre, gentilmente você tem comparecido, Luiz Cláudio, que houve um pedido das associações de moradores para que o coletivo transistasse lá no Jardim das Palmeiras, fazendo a ligação com o Santa Luzia e Santo Antônio, né? Você disse que teve uma reunião com a associação de moradores, tudo. Eu fui cobrado lá sobre esse transporte coletivo dentro do Jardim das Palmeiras. Eu não participei das reuniões que teve, meu nome não está nas atas, então foi uma decisão que, né, eu não tive eu como relator dessa Comissão de Serviços Públicos, presidente, a gente não teve, então eu gostaria de deixar bem claro, porque no momento teve esse trânsito impactante lá do Jardim das Palmeiras, e eu gostaria também de saber aqui pela comissão se vai voltar esse trânsito lá, porque a rua já foi reformada 50%. 50% ainda está por reformar ainda. Conversei com o secretário de obras, então ficou um pedaço lá que está afundado, inclusive a empresa está com obras lá. Então, impactou muito, sim, causou transtorno, claro que beneficiou muitos moradores que pegavam na porta de casa, mas teve esse transtorno lá
Inclusive, eu moro no bairro do Rebojão desde 91. A minha casa lá é trânsito dia e noite dos coletivos. E ela está toda trincada, as bases estão todas trincadas, porque ela não foi feita com uma fundação adequada. Então, aquele peso ali direto vai trincar mesmo. Então, é só para somar, presidente, que eu acho que a gente não poderia deixar essa responsabilidade só para a empreiteira, só para o trabalho, sendo que essa reclamação chegou agora, mas teve um grande impacto lá sobre o transporte coletivo lá dentro do Jardim das Palmeiras. É só para deixar claro esse assunto para todos vocês. Não sei se vocês viram, saiu uma reportagem na EPTV há um tempinho atrás, pouco tempo atrás, e aí a EPTV entrevistou acho que 4 ou 5 moradores, e eles estavam reclamando de que aquela obra da Vila Olímpica afetou a estrutura e a casa, as paredes, enfim, alguma coisa de algumas casas, né? E então eu tomei conhecimento disso, fui lá, conversei um pouco com eles e falei, bom, a gente precisa pelo menos chamar todos os responsáveis para a gente ouvi-los e saber de fato o que aconteceu, a responsabilidade de cada um, enfim, aquela coisa toda. Aprovamos, então, uma reunião de comissão, que eu acho que deve acontecer, não sei se é a semana que vem ou na outra, enfim, para chamar a Eli Braga, para chamar o secretário de obras, para chamar os moradores, para a gente discutir esse assunto, né? Fato semelhante aconteceu na obra de drenagem da Medicina, né? E aí algumas casas também sofreram algum abalo na estrutura, enfim. E aí a empresa que ganhou a licitação lá na obra da Medicina acabou se responsabilizando, consertou algumas casas, aquela coisa toda. Então eu falei, bom, nós como comissão de obras, serviços públicos, habitação e política urbana, vendo essa notícia na mídia, sabendo que existe algum problema, nós não podemos nos omitir e aí chamamos todos para conversar. Mas aí o Zé Maria também levantou essa questão dos ônibus, né? Será que também o ônibus não contribuiu para a danificação dessas casas? Ou será que o ônibus é que foi responsável pela danificação das casas e não a obra da Vila Olímpica? Enfim, então são questões que a gente precisa realmente conversar e chegar num consenso, né? Então essa reunião com certeza deve acontecer. Só gostaria de perguntar para Vossa Excelência se lá no momento foi falado que lá era um itinerário de ônibus. Não, ninguém me falou. Quando eu conversei, porque eu fui procurar aqueles 4 ou 5 que foram entrevistados, né? E aí eu encontrei com 2, e aí os 2 me falaram da obra da Vila Olímpica. Nem citaram ônibus, nada, mas me falaram da obra da Vila Olímpica. Tanto que o ônibus nem tinha passado na minha cabeça, né? E, enfim, a gente vai ter que fazer essa reunião e tentar chegar aí no denominador comum. Bom, só aproveitando que vocês estão aqui, nós recebemos um e-mail de uma cidadã, chama-se Simone Venturelli. E aí ela pôs o seguinte, eu vou ler para vocês. Caro vereador, como moradora do bairro Santa Rosa, tá? Como moradora do bairro, identificamos que o pessoal do bairro Santa Rosa fica sem condições para ir ao parque da cidade aos domingos. Aos domingos, a população pega um ônibus até o centro e depois outro até o parque. Isso fica caro demais. A opção mais barata é ir a pé, mas com crianças é muito longe. Com isso, gostaria de solicitar uma análise desta situação, colocando a linha Santa Rosa Cruzeiro para funcionar também aos domingos, ou criar uma integração no centro, para que a população pague somente um ônibus para ir e outro para voltar. Grata, Simone. Então, como ela mandou a mim, eu até fiz uma indicação
de número 473/2018, que foi lida no dia 2 de julho. Tá? Só para vocês terem ciência, é um pedido dessa cidadã Simone Venturelli. Senhor presidente, eu quero relatar ao diretor Luiz Cláudio e o Gilberto. Eu acho pertinente esse pedido dessa moradora, que, por exemplo, nós do bairro do Rebojão, para você não tem uns eventos no parque e você não tem um acesso. Você não tem um acesso. Você vai pagar um táxi do Rebojão lá no parque, R$50, o taxímetro. Então, uma pessoa chega lá, tem os gastos, com famílias é complicado. Então, acho que deveria estar fazendo um estudo, porque vai ter o cinema lá também. Então, o parque está crescendo muito, está trazendo mais atividade, Luiz Cláudio. Acho que o prefeito também ele vai ser, nessa proposta, ele vai ser favorável, porque sempre está tendo eventos lá. O teatro, agora o cinema vai ser construído em tempo recorde. Então, acho que seria um ganho também para a empresa, porque para estar trazendo essas pessoas, por exemplo, nas épocas, né, de show, de festa, por exemplo, festa do pastel de milho, por exemplo, é difícil. Eu mesmo, por exemplo, eu vou de táxi, então é complicado. Então, acho que, eventualmente, não digo assim uma linha direto, eu acho que se tiver esse acesso para o cidadão mais fácil do transporte coletivo e ter uma divulgação disso aí, tanto na prefeitura quanto na pessoa que vai estar tendo essa linha, eu acho que seria importante, sim. Seria importante, porque lá a tendência do Parque Municipal é só crescer as atividades. Então, acho que o diretor Luiz Cláudio, acho que teria que ter um estudo, sim, sobre essa viabilidade, porque nem sempre tem a carreta explosão, tem o ônibus também da prefeitura, também gratuito para as pessoas, e ele vai só do centro para lá também. Então, acho que seria viável estar pensando num sentido de estar levando o cidadão para ficar mais perto que é o único local de lazer, né, que a gente tem na cidade. Então, acho que seria pertinente, sim. Luiz Cláudio. Primeiro, boa tarde. Sempre bom estar aqui e ter essa oportunidade de explicar, né, o que está acontecendo lá na minha diretoria e junto com o pessoal da Valônia. Vamos por partes, né? Falando a respeito do ônibus lá no Jardim Palmeiras, nós estamos com um programa sendo estudado e discutido internamente na prefeitura. Nós já fizemos lá no Detranit um trabalho de mudança, uma mudança bastante radical no transporte público da cidade. Isso vai estar acontecendo para o próximo ano, e o sistema chama-se integração, né? É um sistema de integração de transporte, é um conceito novo que está sendo implantado em várias cidades no país e que a gente está estudando a viabilidade de se colocar isso também em Itajubá. E nós estamos também para está se encerrando um período, né, da Valônia na cidade, e teríamos aí ou renovação ou a nova licitação, a gente ainda não sabe qual o rumo que isso vai ser tomado, mas a gente está fazendo esse estudo para que a próxima empresa, ou a continuação da Valônia, ou uma nova empresa, já venha dentro de um novo modelo de transporte público. Isso está sendo muito discutido, inclusive, com a Valônia, com a participação deles. Agora o prefeito está querendo, já liberou a gente para contratar uma empresa também para nos dar assessoria com relação a esse modelo que a gente desenvolveu dentro do Detranit, eu com a Lesiane, e isso foi apresentado, o prefeito achou viável e muito bom. Então, é um trabalho novo. Isso vai melhorar o transporte público, porque nós vamos ter aí um sistema, hoje a gente tem um sistema básico de bairro a bairro, passando pelo centro, né? Isso não vai ter mais, vai ser bairro, centro, centro-bairro. E você vai ter a alternativa de, sem pagar mais nada, poder utilizar essa passagem durante 1 hora.
Então, você pode descer no centro e ir para qualquer outro destino, ou vice-versa. Ou no meio do caminho você parar, descer do ônibus e pegar um novo carro para ir para algum outro destino ou em algum outro horário. Para que isso aconteça, nós já estamos desenvolvendo dentro da cidade várias alterações de trânsito, de trajeto, né? de horário. Então, para que quando a coisa acontecer, essas nuancezinhas já estejam acomodadas, né? Porque toda mudança, principalmente no transporte público, ela traz um desconforto, né? Então, a população, num primeiro momento, ela reage, depois ela vai se adaptando, e aí entra na normalidade. E a gente espera fazer essas alterações para que, quando isso acontecer, isso já tenha passado, essa fase já tenha passado, e aí já vai ser só uma nova maneira de utilizar o transporte público que a gente vai estar implantando. Então, às vezes, algumas alterações que a gente tem feito no trânsito, às vezes o pessoal, nesse momento, pode até não enxergar isso como, por quê? Para quê? Estava tão bem assim, por que mudou? Né? Para que vocês estão mexendo naquilo que está quieto? Mas não é isso, já é uma preparação para o que vai vir o ano que vem, né? E a gente espera, com isso, melhorar o custo também do uso do transporte público, porque você vai ter a disponibilidade, igual você está acabando de falar, de sair de Santa Rosa, vir até o centro e ir até o parque com uma passagem só, entendeu? Então, isso vai ser feito. Com relação ao parque, o prefeito já determinou para que eu olhasse isso, para a gente criar uma linha exclusiva parque nos horários pré-definidos, né, que é o de maior uso da população, e nos dias a serem também definidos. Eu estou estudando isso para a gente ver qual a melhor maneira. Eu tenho que ver o lado econômico, financeiro também da Valônia, né, e ver quais são as rotas, já que a gente ainda não tem o centro-parque. Se tivesse centro-bairro ou centro-parque, já estaria resolvido. É só incluir mais uma linha, e essa linha já está no trabalho nosso também, ela já está sendo contemplada. Mas, na atualidade, eu tenho que ver como que a gente vai organizar isso para que também eles tenham respaldo. Senão entra um passageiro só e economicamente não é um dia comercial, fica complicado. Nós estamos estudando os horários, fazendo um levantamento. Então, isso demanda um certo tempo, mas não está esquecido. O prefeito já determinou para a gente, e eu estou fazendo esse estudo lá. Então, a moradora pode esperar por uma notícia boa. Daqui a pouco tempo, a gente deve estar com alguma solução nesse sentido. Com relação ao bairro lá, que estava falando do Palmeiras, do piso, eu não coloco isso como problema do ônibus. Ele é mais um veículo transitando pelas ruas. O problema não é quem está transitando, é onde e o que tem naquilo ali. Então, se o pavimento não está suportando aquele tipo de trânsito, esse pavimento tem que ser revisto. Não é o trânsito que tem que ser revisto. Eu não posso tirar o trânsito de uma rua porque o pavimento não aceita aquele tipo de transporte. Nós temos que resolver o problema do trânsito, do pavimento. Porque o trânsito está ali. Se não passa o Valônia, vai passar um outro carro, vai passar um outro caminhão e vai danificar o trânsito, ou vai danificar aquela rua. Então, assim, o pessoal sempre reclama, na minha rua não passava nada, minha casa está lá. Agora começou a passar muito carro, a minha casa está trincando. Por quê? Porque a casa também não foi feita dentro das normas, dentro do que a gente preconiza de segurança. Então, ela é uma casa vulnerável. A cidade está crescendo. Nós temos que atender a população. Então, assim, lá naquela região, todos os ônibus passaram pela Geraldino Campista. Não é justo você ter um morador que tem que andar dos 100, 200, 500 metros, na chuva, no frio, para vir na Geraldino Campista, porque dentro do bairro o morador X não quer que passe um ônibus na porta da casa dele. Quer dizer, a gente tem que deixar de ser egoísta, né? Viver em sociedade, reviver o bem comum. Então, isso nós temos que entender, e a população tem que entender, que a tendência é cada vez mais, dentro desse novo conceito que a gente vai implantar, velocidade maior para deslocamento de carros, ou seja, vias que permitam que o carro não ande com velocidade tão baixa para deslocamento mais rápido, né, para a gente poder cumprir os horários e não ter atraso nas rotas deles, custo mais barato, né, e aí eu consigo atender a população com um serviço de melhor qualidade. Agora, o pavimento realmente é um problema, lá principalmente porque houve um fato pontual da obra da Vila Olímpica. Então, isso tem que ser consertado. A Secretaria de Obras já está sabendo, ela vai consertar isso e nós vamos
poder transitar normalmente. Eu não tenho acesso a esse cronograma dessa obra lá, não procurei esse cronograma, então não sei, mas que já é de conhecimento e vai ser consertado, vai. Então eu acredito que consertando isso e sabendo que ali transita linhas de ônibus circular do transporte urbano, o secretário com certeza deve estar considerando essa sobrecarga, vamos dizer assim, né, e deve tomar providência para que isso não venha a deteriorar o novo pavimento que vai ser colocado na região, até porque vai ser uma região mais nobre e mais visitada pelo fato da Vila Olímpica estar sendo colocada ali. Tá? Então, eu acredito que isso é um problema assim, momentâneo, que a gente deve estar solucionando rapidamente. Espero que antes do período das chuvas, né, porque aí fica mais difícil realmente. Mas, se naquele trajeto em que o ônibus estava passando, o pavimento não permitir, a gente vai achar uma outra alternativa provisória para que a gente continue atendendo a população. O que eu não posso é virar as costas e deixar o usuário lá do transporte público desassistido por causa de um ou outro caso isolado. Tá? Outra pergunta também, Luiz Cláudio, Elisiano também, Paulo também estava presente. Sobre a instalação, você me disse que em off, que a partir de 7 de setembro vai estar colocando a instalação dos pontos de ônibus lá no Canaã, porque hoje você não tem nenhum ponto lá, você não tem uma placa lá. Dá para de seis placas nos locais já definidos com o novo trajeto que vai ter para atender aquelas casas lá do fundo. Então, eu já estive lá com o Paulo, já estive com a Elisiane, mais ou menos os pontos já foram marcados, onde foi. Só que lá não tem nenhuma placa, nem um acostamento amarelo para o ônibus encostar com segurança. Então, lá, se o cara fala, para naquela esquina e para naquela outra, não tem como, porque não tem um ponto definido. Então, acho que seria importante, até para pessoas que não é lá do bairro, que vai lá no bairro, se orientar, os motoristas também se orientar onde que eles podem parar. Então, é uma demanda que a gente tinha passado, a gente vai aguardar atendimento, e você tem uma previsão para estar instalando esses pontos de ônibus lá? Nós tivemos até eu com você lá, a gente tinha definido na época, e isso ficou até para que você me ajudasse, a gente ia marcar nos postes, lembra que você ainda falou assim, eu vou fazer uma marca vermelha em cada poste, que é o ponto, e quando tiver condições da gente ir lá e executar esse serviço, a gente instalaria as placas, porque essas placas foram colocadas e foram roubadas. Então, assim, lembra, você até falou, o pessoal roubou, tirou, vamos marcar nos postes. Eu falei, então tá, marca que já adianta para a gente, para a população, mas eu vou colocar a placa. Aí, isso ficou o que a gente combinou lá atrás. Como um acúmulo de serviço está muito grande, eu não consegui tempo para ir lá fazer isso. Mas eu achei que você já tinha feito a tal marcação que a gente tinha combinado em loco lá. Mas não tem problema, isso aí faz parte da nossa função e nós vamos colocar, independente de ter sido feito alguma coisa ou não. Mas eu vou colocar a placa lá, isso no menor prazo possível. A competência daquele ponto de ônibus do Ilhéus, que foi matéria de Facebook, já debateram muito daquele abrigo lá, é competência, aquele ponto aquele abrigo de concreto, é competência da Valônia ou competência do Executivo? Ou é do DR? Do Ilhéus, o Ilhéus está na BR. Isso. Então é DENIT, não é nem DR e nem Prefeitura. E eu não posso mexer porque o DENIT não autoriza. Então tem que ser feita uma correspondência para o DENIT, para que eles façam a reforma, isso inclusive não só reforma, como nova instalação de algum outro ponto, sendo BR. Do Jardim das Colinas até Piranguçu é BR 383. É DENIT ou DR? Não. Não passou pelo DR, não? Não pode. Estadual, MG, é DER. DENIT é BR. Do Trevo do Colinas até Campo do Jordão é DENIT. Ali é BR 383. De Maria da Fé aqui até Itajubá é MGC 383. Aí é DR. E a 459 também é DENIT. E o DENIT é muito mais rígido até em termos dessas interferências do que o DR. O DR a gente tem um acesso melhor. Agora, o DENIT é complicado, mas a solicitação tem que ser feita para que eles tomem providência. Deixa eu só tirar uma dúvida. Não existe um convênio entre DENIT e Prefeitura
onde as rodovias que apesar de ser federal, a responsabilidade de manutenção ou de alguma coisa é do município dentro da zona urbana? Não, não. O DR é o seguinte, o DENIT, desculpe. O DENIT, aqui em Itajubá, para você ter ideia, do Senai, tá, até o Poço Pirulito, ali é prefeitura, porque são ruas, né? Você não tem uma rodovia, você tem 2 ruas servindo também de rodovia, né? De acesso para trânsito, para você passar pela cidade. Fora isso, independente de estar no perímetro urbano ou não, é DENIT, é deles. Tanto do Senai até o Poço Pirulito é nosso. Ali é rua, então eles nem mexem no pavimento, não cuidam, não fazem nada, é a gente que faz tudo. Fora disso, você pode até ver, houve até problemas agora há pouco tempo com a sinalização que foi colocada lá no Nossa Senhora de Fátima. Porque colocaram no passeio, não passava gente, aí acharam que era gente da prefeitura que tinha colocado. Não, é deles. E eles fazem uma sinalização conforme o projeto. E o projeto deles é que ali é uma rodovia e que não existe casa do lado, existe um acostamento. Por isso que eles colocam. Aí o empreiteiro vem e não tem o bom senso e coloca o que está no projeto. Ele quer receber o dinheiro dele. Então, aí existem esses impasses, só que isso já foi acertado com o DENIT. Quando acontece esses desvios ali, a gente liga para eles ou entra em contato com eles, eles vêm e corrigem. Mas ali é competência deles. Luiz Cláudio, esses dias, eu fui naquele trajeto novo do Cruzeiro, eu achei um absurdo. Ele foi lá no Cruzeiro, lá em cima, virou no Polivalente, não pegou ninguém, não desceu ninguém. Quem que fez o pedido lá para ter esse itinerário lá em cima, lá, que não está atendendo ninguém? Não sei se não foi por causa do horário de pico, que o ônibus foi lá, virou, desceu aqui embaixo novamente, e hoje mesmo um motorista batista lá da Valônia, ele questionou comigo, não sei se ele faz aquele itinerário lá, Gilberto, que está rodando, batendo lata. E o lugar que precisa mesmo do transporte chegar, e não está chegando. Então, qual que foi essa decisão desse esticamento desse itinerário lá? Aliás, muitas mães estavam reclamando da questão dos filhos, de descer lá no Polivalente, aquela coisa toda na escola. Zé, deixa eu te falar. É uma mania do brasileiro criticar sem entender. Eu fico assim muito preocupado com esse país nosso, é por causa disso. Nós somos preguiçosos na análise das questões. Aquilo ali foi muito bem pensado, não foi a pedido de ninguém, até porque se a gente for atender a pedidos isolados, você não muda o trânsito de uma cidade do tamanho de Itajubá. E nesse projeto de integração, isso foi muito bem estudado, não é ao acaso, não foi modismo. Eu não me prestaria a isso em hora nenhuma. Aquilo ali, não houve nenhuma mudança de trajeto substancial. O trânsito acontecia nas mesmas ruas que passa hoje. Coincidentemente, no horário que você andou, não tinha ninguém. Ok. É um bairro que usa pouco o transporte público. Mas o que eu mudei foi o sentido de trânsito, não a rota de trânsito. Então, as ruas que eu ia num sentido, hoje eu estou vindo em outro sentido. E o porquê que isso foi feito? Quem mora no bairro tinha que ir até a prefeitura, esperar sentado no ônibus 10 minutos, que era ponto final da Valônia, depois voltar para chegar na sua casa. Enquanto que o funcionário da prefeitura, que ia para o trabalho esporádico, alguns funcionários iam mais rápido para o serviço, mas na hora de voltar, em que o ônibus enche e que o ônibus ficava cheio de funcionário, ele entrava dentro do bairro do Cruzeiro, da Estiva, subia aquelas ladeiras todas com o ônibus carregado, desnecessariamente. E esse pessoal doido para chegar em casa e descansar. E eu penalizava esse pessoal, fazendo com que eles passeassem por dentro do bairro da Estiva até chegar no centro da cidade. Então, foi uma inversão de conceito, uma inversão de sentido, né? Agora, é lógico, toda mudança, é o que eu falei no início, nós vamos ter isso, não é só lá. Você viu o que aconteceu lá na Vila Podes, aquela região toda, Santa Luzia e tal. Mudou, num primeiro momento todo mundo critica, depois você se adapta.
Porque a gente não está mudando simplesmente porque alguém pediu ou a associação pediu. Não, isso é técnico. Não pode ser sentimento. É lógico que você tem que ouvir a população, porque ela é que usa. A gente sempre te escuta por isso, porque você é um cara que usa. Agora, é técnico, tem que ter uma análise técnica junto, para eu ter um embasamento e poder falar melhorou ou piorou. Agora, ali nós já fizemos adaptações. Eu sempre falo que eu sou muito aberto a isso. A gente faz, mas eu não tenho a pretensão nunca de ter bola de cristal. O problema da escola foi um problema. Nós acertamos. Agora as crianças estão chegando no horário. Nós fizemos uma inversão do horário de entrada das crianças na escola, porque estava sendo um atraso de 10 minutos. Acabou o problema. Houve uma reclamação dos funcionários da prefeitura, de que estavam perdendo serviço porque estavam chegando atrasados. Nós fomos verificar, isso não aconteceu. Não estava acontecendo na amplitude que foi colocado. Então, essas nuancezinhas desses roteiros, elas são analisadas posteriormente e a gente vai adaptando. Mas o conceito básico no bairro foi esse, foi questão de segurança, principalmente. Eu entrava no bairro com ônibus carregado, subia aquelas ladeiras todas, agora lá em cima, na Vila do Arco, por exemplo, ele sempre passou por lá. Eu não mudei a rua, não. Eu só mudei que ele ia por um lado e eu voltei pelo outro. Para que ele suba naqueles bairros vazios e deixe o pessoal do bairro o mais cedo possível na sua casa. Tá okay? Eu quero aqui defender a Expresso Valônia, os motoristas, que quando for fazer esses estudos para um novo trajeto, que seja observado todo o trajeto, onde o carro vai virar, onde tem que colocar um meio-fio amarelo. Inclusive o Batista fez uma reclamação para mim, um trecho de rua lá que é complicado ele passar com então que seja estudado isso, principalmente lá na Ana Carneiro Renault. Às vezes eu estou no carro e falo para o motorista, não entra aí não. Eles têm horário aqui, não conseguem entrar naquela rua da igreja. Então eu já fiz uma opção para que eles voltem e venham para o mesmo itinerário da Luzia Renault Pereira, porque não tem condições deles entrar ali com o carro. Tem um carro de churrasquinho do lado, aí para carro do outro, aí o carro vai entrar na Ana Carneiro Renault, que é a rua da igreja, tem uns horários que é complicado. Então já tem uma nova opção de trajeto, porque ele segue reto e pega o itinerário normal, que é a rua larga lá de cima, que ele já vem do Rebojão. Não vai impactar nada. Os mesmos pontos, está embaixo, está em cima do mesmo jeito. Não vai, eu acho que não vai impactar nada, acho que vai melhorar muito para vocês ali na Ana Carneiro Renault, que ali tem hora que é complicado. Eu falo para vocês, passa direto, não vira aí não. Se virar aí, você vai enroscar aí. Ali é complicado ali, aquele pedaço ali. Então não tem uma sinalização amarela no meio-fio, é caçamba, aquele pedaço é um pedaço crítico. Observar aquilo ali, Luiz Cláudio, se jogasse o carro para outra rua de cima, atenderia da mesma forma ali. Mas só para a gente alinhar um pouco, eu acho que assim, essa informação que você passa, ela é fundamental para nós, porque você usa esse tipo de transporte. Só que o que eu peço para você é o seguinte, me ajuda a organizar esse processo, porque senão fica doido. Se você passa uma recomendação para a Valônia direto, eu fico igual o marido traído, eu fico sabendo. E se eles mudarem sem a minha autorização, eles vão ser penalizados. Eles já sabem disso. Eles são subordinados ao Detranit. Então, ele não pode fazer nada sem passar por mim, porque senão desorganiza, aí eu fico doido. Eu não consigo dar assistência nem suporte para eles, e aí eu fico traído na situação. Aí a minha análise fica um pouco míope por isso. Então, assim, quando acontecer isso, você sabe, você me conhece, eu estou lá, vamos andar de carro, vamos ver o que você está falando e vamos tomar providência. Porque senão fica assim, você achando, sofrendo, e eu precisando que você me passe a informação, porque realmente procede. Aí a gente vai lá e corrige. Então, assim, o objetivo é esse, é atender a quem? A população, com segurança e com conforto. Tá? Então, eu peço só essa gentileza assim, de você me trazer isso com mais até agilidade, porque senão, às vezes, você fica sofrendo, ansioso. Vai ser bom para todo mundo essa alteração. Lógico. Lá, vai ser bom para todo mundo. Inclusive, dia de missa, dia de festa lá na igreja, vocês não vão conseguir entrar lá. Vocês não vão conseguir entrar lá. Minha sogra mora lá, eu conheço bem essa rua. Estacionamento dos dois lados. Aproveitando aqui, uma coisa interessante que o motorista Júlio Anselmo aqui dessa casa falou para mim que a esposa dele,
Ela ficou um tempão no ponto, eu gostaria de esclarecer isso. E parece que tem essa brecha no horário das 9 da manhã até as 11 horas, até meio-dia, tem uns horários que eu não tenho carro. Eu não sei se de manhã e à noite acontece isso. Acontece isso. É horário de café, alguma coisa, intervalo, é retirado um carro da linha, porque o motorista mesmo já falou que é retirado o carro da linha. Ele tem esse problema aí de falta de carro, Gilberto? Retirado o carro da linha? Não, o que acontece, tem o carro na linha. O que acontece é que geralmente no período de 9 horas, como tem vários carros rodando, a gente deixa um carro na linha. Então existe o carro sim. Esse período todo que ela falou não procede não. Pronto. Então, Isso que eu gostaria de saber. Se tem esse intervalo nos horários, que fica muito tempo no ponto e o carro não passa. Não, é um tempo muito longo. Você vai me desculpar, mas esse tempo todo não. Mas tem carro para rodar. Mas eu sei, mas tem no itinerário do ônibus Rebojão, tem um horário que tem um espaço maior sem o carro? Tem um espaço maior, mas tem o carro. O senhor sabia disso, Luiz Cláudio? Tem o carro. Tem um carro lá. Deixa eu entender. Tem as rotas e tem os horários. Só que Sim. tem algum itinerário, a exemplo lá de cima, que tem alguns horários que foram retirados e passados por Santa Luzia, a pedido dos moradores. Então nós desassistimos um pouco o Palmeiras e passamos por baixo. Voltamos ao trajeto antigo em uma linha. Mas vamos voltar no retroativo. Antes de ter esse trajeto lá acontecer, mesmo assim, tem esse intervalo na linha? Esquece que quando está passando lá. No Vila Pode. Sim. Tem esse intervalo? Não. Por que foi retirado esse carro? Esse carro, naquele setor ali, nesse horário, não tem o movimento total que geralmente a gente coloca e atende a todos ali naquele setor ali. O carro existe. O que acontece muitas das vezes, a pessoa chega, ou o carro já passou, nós estávamos com um problema sério ali naquele setor, que as pessoas... foi uma reclamação que nós tivemos. O carro, muitas das vezes, a pessoa não espera o carro no ponto, no tempo certo. Porque a gente geralmente fala para a pessoa chegar uns 15 minutos antes. E isso muitas das vezes não acontece. Eu quero melhorar minha pergunta. Esquece o itinerário novo do Santo Antônio e Santa Luzia. Anteriormente, tem esse espaço no horário que é retirado um carro, ou horário de intervalo do café do motorista, como tem esse intervalo que é retirado o carro da linha? Fala qual o tempo que ela Na falou? parte da manhã. Qual o tempo que ela falou? Não, depois das 9 horas. Não tem esse intervalo todo, não. Mas é retirado o carro? É retirado, mas não tem esse intervalo todo. Ah, tá. E na parte da tarde acontece a mesma coisa? É retirado o carro também? Não. Porque ela ficou muito tempo lá esperando, então aí está explicado que foi retirado esse carro. Então tem uma brecha nesse intervalo aí. Você está dizendo que foi retirado esse carro? Mas uma brecha de 2 horas, como ela falou, das 9 às 11, para ela esperando, não tem. Quanto tempo? No mínimo uns 50 minutos. Luiz Cláudio, você falou da integração aí, e eu sei que a Valônia está com um projeto aí para implantar o itinerário inteligente, né, via satélite, que hoje estou até uma criança, tem o celular na mão, você da onde você está, você vai estar sabendo onde que o carro está, de onde que ele está saindo, a parte de início, se ele está no meio do percurso, onde ele está. Esse rastreamento ele já tem data já para ser implantado? Falando pela empresa, qualquer investimento, sim, é uma demanda muito grande, cara. Principalmente o trabalho que nós estamos fazendo. Uma parte dele já está pronta. Nós já temos, hoje lá na empresa, a gente já consegue ver onde o carro está rodando, onde o carro está parado. Hoje na empresa nós já conseguimos. A outra parte, num segundo momento, a gente tem que colocar o aplicativo nos aparelhos celulares. O que está acontecendo nesse momento? Ele já está sendo testado em outras cidades onde o Grupo Pássaro Verde atua. Eu acredito que para o ano que vem, provavelmente, a gente comece já a trabalhar. Dentro do que o Luiz falou,
É justamente isso. A prefeitura ela está buscando a gente colocar de uma forma bem atualizada o transporte dentro da cidade, né? Ele com conhecimento, mudança de rota, aprimoramento de rotas e por aí vai indo, que realmente já faz 15 anos e é muito tempo, né? A cidade evoluiu, está crescendo, né? E nós estamos entrando com essa parte onde vai tecnologia. Então, há um investimento da empresa nesse setor, né? Nesse sentido e nesse setor, e nós acreditamos que para o ano que vem a gente comece a trabalhar dessa forma. Com aplicativos onde a pessoa vai saber aonde o carro está. Hoje em dia, você disse que eu sei que você anda de ônibus, você viu um cartaz nosso lá. Existe um aplicativo chamado Line Bus, né? Sim. Se você baixar aquilo, você já tem todos os horários dos nossos carros hoje, né? Tem todos os horários, e todas as vezes que nós modificamos algum horário, que isso não está ocorrendo, devido às mudanças que o setor de trânsito está colocando em prática, já é automaticamente mudado no seu celular. Então, isso já é o princípio daquilo que a gente quer oferecer para a população de Itajubá para o próximo ano. Tá, joia. A gente fala muito, a gente não pode esquecer, Gilberto, Luiz Cláudio, da zona rural. Então eu quero aqui, eu já ajudei a tirar muito carro encostado na beira do barranco, amanhecer na beira do barranco. Principalmente no bairro Goiabal e lá no bairro Nossa Senhora Auxiliadora. De estar lá de manhã e ter que pegar na massa e ajudar a amarrar um cabo, uma corrente, um trator, para puxar. É importante a gente estar falando nisso, vereador. As condições, a época da chuva vão estar chegando aí. Qual que são as condições hoje das estradas rurais? Porque a Valônia ela reclama muito que o piso é muito ruim, então por isso tem que impactar na passagem, na distância, tudo. Como que está hoje as estradas rurais para o trânsito da Valônia? Olha, a questão das estradas rurais funciona assim. Quando chove, os carros realmente, por mais que a prefeitura tente colocar uma estrada boa, deteriora, porque o volume de carros na estrada de chão é muito grande. Consequentemente, quando se arruma uma estrada e choveu 2 dias ou um dia, a estrada permanece firme. Mas depois, com o volume de tráfego naquela região, os carros que vão passando depois já não tem, o pneu já não tem aderência na lama como os primeiros carros. Então, a estrada rural ela vai ser sempre essa questão que a gente enfrenta praticamente todos os anos, falando de estrada rural. Os colegas nossos batem, o carro escorrega, vai para barranco, você talvez ainda vai empurrar muito o carro. Infelizmente, é longo e é caro a manutenção. Nós entendemos isso, nós já falamos isso algumas vezes, nós sabemos disso. Tem, sim, o nosso custo, porque o carro bate, nós temos que parar carro, nós temos que fazer manutenção em lataria, né? Então, isso aí faz parte. Mas nós entendemos que há uma boa vontade da prefeitura, e todas as vezes que nós solicitamos, né, uma máquina para puxar o carro nosso, sempre estão à disposição. São parceiros, e nós entendemos, e eles entendem também a nossa demanda. Queria só fazer uma pergunta. Choveu, tem alguma estrada hoje? Choveu hoje, a Valônia não vai poder colocar o carro para fazer o itinerário do bairro. Você tem essa situação? É bom até para o diretor estar ciente, e eu também estar ciente, para estar trabalhando junto com o secretário de obras. Olha, a última vez que nós tivemos um problema muito sério foi indo para o Ano Bom, lá perto da usina. Mas que lá foi um erro buscando uma melhora, uma melhoria. Eles passaram máquina e de repente chove. Aí nós não conseguimos ir até o Rio Manso. O pessoal teve que descer ali e ir a pé. Mas logo no dia seguinte a prefeitura já foi com cascalho, já foi com tudo, e nós voltamos a trafegar. Mas antes que isso acontecesse também, o nosso colega subiu, foi um dos primeiros que subiu, mas ao descer ele já bateu o nosso carro.
Então, você está vendo, e isso acontece direto, seja quando a gente vai aqui para o lado da medicina, né? Para aberta, isso acontece, e ali até é mais perigoso, as pessoas às vezes reclamam, a Valônia não vai lá em cima no ponto final, não tem como ir, ali é muito perigoso, tanto que subindo à direita é um precipício, e muitas das vezes as pessoas reclamam e tudo mais, mas a gente geralmente nós olhamos para a segurança dos usuários, né? Então, o único lugar mais complicado. Agora, as outras regiões, caso chova um dia ou 2 dias, até a gente vai. Além disso, nem tatu de botina, mas aí é o excesso de chuva. Aí nem é problema da prefeitura, é excesso. Choveu 2 dias, além de 2 dias, acabou. Nós não conseguimos trafegar na zona rural. Uma outra pergunta, vereador Marcelo Caos, presidente da comissão, se me permite. Foi falado aí, Luiz Cláudio, sobre a integração. Como que vai ser feito, por exemplo, a pessoa vem do Ano Bom, lá a passagem é 4,10, né? Isso. E aí ele vai pegar um transporte de 3,75. Já foi pensado nisso? Como que vai ser feito essa diferença de valores? Que nós temos essa diferença de valores? José Maria, isso é um estudo. Nós fizemos aqui na empresa, fizemos o Luiz apresentou para nós, como ele disse aqui antes, nós temos essa parceria, ele apresentou como será a forma de integração que a prefeitura está levantando para que nós possamos fazer juntos. Ele entregou para nós pudéssemos fazer um estudo em cima, e nós descobrimos que a nossa perda econômica é muito grande da forma que ele falou. Mas como ele falou, ele idealizou. Agora, e isso aí não é uma coisa feita com uma mão, é feito com várias mãos. Ele apresentou para o prefeito, o meu diretor esteve aqui na cidade, já conversou com a prefeitura, e os dois determinaram que vai ter uma empresa que vai fazer um estudo em cima disso. Justamente para a prefeitura não perder, porque nós pagamos impostos em cima e se reduz o número de pessoas transportadas, a prefeitura perde, como nós também perder, porque existe o equilíbrio econômico-financeiro. Não sei se os senhores sabem, mas a gente ouve muito a conversa, Luiz, que a gente não deixa nada no município. Mas só de salários por ano são 4 milhões. 4 milhões de reais dentro de Itajubá. Então, não é bem assim de qualquer jeito. Salário, impostos todo mês, é bem mais de 10 mil reais que nós pagamos para a prefeitura de impostos. Nós tiramos notas fiscais, com notas fiscais que nós temos que apresentar para a prefeitura. Então, a grosso modo, um estudo que nós fizemos lá, para o mês de maio, nós pegamos o mês de maio como laboratório, Luiz, só para o mês de maio, a perda nossa é de mais de 100 mil reais. Então, tem que ser um estudo muito bem feito, né? O transporte coletivo, como o Luiz mesmo falou, não é uma brincadeira. Ele é feito em cima de estudos, de levantamentos, né? Para que o município e nós podemos operar dentro de um equilíbrio. É isso que nós buscamos. José, complementando o que o Gilberto está falando, esse trabalho ele está sendo desdobrado, né, em análise um pouco mais profunda. Logicamente que a gente não tem nem a competência nem o conhecimento técnico da parte econômica e a parte empresarial, né, que a gente não tem essa experiência. E a ideia foi colocada, e agora estão se fazendo estudos paralelos para que a gente depois faça uma audiência pública, traga isso a conhecimento público, a conhecimento da Câmara, e a gente vai somando, né, somando, para que, no final, o trabalho seja um trabalho completo, em que todos puderam ter a oportunidade de opinar e analisar, né? A ideia é que é importante, a ideia foi criada. Daí para frente agora são detalhes técnicos, operacionais que a gente está sendo feito. A Valônia fez a explanação deles para o prefeito, colocou a posição dela, ok, né? Faz parte do processo.
Nós agora vamos contratar uma empresa para dar uma burilada nisso, dar uma analisada, com outra visão, sem ser a visão deles, local, com a visão empresarial fora desse contexto, né? Para não estar contaminado de tendências, entendeu? Então, o objetivo é não ter essa contaminação. E lá na frente a gente vai ter um modelo, sim, aí para ser apresentado, para ser discutido na audiência pública, para ser apresentado aqui, ser debatido aqui, mas com mais consistência. Então, a gente quis deixar para uma segunda etapa essa apresentação da coisa como um todo, né, como um processo já mais amadurecido um pouquinho. A ideia é essa, a zona rural, o preço é diferenciado, mas na hora que ele cai na malha urbana, aí ele está dentro da malha urbana, então não tem problema nenhum, ele já pagou o transporte dele. E ele vem até a rodoviária, desceu na rodoviária, ele pode ir para onde ele quiser, dentro daquela 1 hora dele de uso, né, de uso continuado. Mesmo que ele pagou zona rural, ele entra na zona urbana e vai utilizar o ônibus onde ele precisar. O objetivo é esse, é que o cara não tenha mais aquela despesa extra de ter que mudar de ônibus, igual você falou, pegar 2 ônibus, pagar 2 passagens. E ainda tem uma segunda ideia, que é uma passagem para quem não vai fazer baldeação. Ou seja, você vai pegar do seu destino até a rodoviária, é X reais. Você não vai ter direito à integração. Então, é um preço um pouco mais barato. Se você vai usar a integração, o preço um pouquinho mais alto. E que preço é esse? Esse nós não sabemos ainda, porque nós vamos analisar, fazer uma análise de custo-benefício, porque está a visão do lado deles, tem a visão do lado nosso, tem a visão do lado de vocês, que é uma visão política, tem a visão da própria sociedade como, né, constituída, que são as associações de bairro, que vão ser ouvidas, também vai ter esse momento. Então, assim, a gente quer que o negócio seja muito transparente, para que a hora que for colocada essa ideia, ela não seja mais discutida, ela seja só simplesmente, vamos aproveitar, a fase já passou. Então, a discussão vai ser muito ampla, essa é a ideia do Rodrigo, ele quer que isso aconteça. Então, nós já estamos vendo a empresa que possa dar esse suporte para a gente, e nós temos pouco tempo, porque a renovação deles é o ano que vem. Isso demanda um tempo, tem alguns prazos legais que você tem que ser cumpridos, né, para que a gente faça uma alteração dessa envergadura. Mas eu acredito que a ideia é muito boa, não porque a gente começou com isso, não, eu e a Elesiane, mas, assim, eu até analisando, observando e conversando com muitas pessoas que usam o transporte público, foi muito bem aceito, né? Lógico que tem um lado só. E a gente não pode também impor para a empresa, penalizando a empresa, porque ela vive de lucros. Ela não está aqui para fazer graça. Então, essa equação tem que ser muito bem equilibrada, muito discutida, não pode ser nada imposto, para que todo mundo consiga desenvolver a sua parte do trabalho coletivo. Okay? Senhor presidente, um assunto, só para a gente concluir. Eu sou daquele tempo, Gilberto, quando chegava carros novos na cidade, era um acontecimento, era foguete, era carreata de carros novos. Principalmente lá no Rebojão, quando vinha no mínimo os 4 carros, 2 Varginha e 2 rodovia, era carro novo lá no bairro do Rebojão. Mas em outros tempos, o transporte, a gente sabe que mudou muito, né, a carência, né, dos insumos, de funcionário, e hoje a aquisição melhor para a pessoa comprar uma moto, comprar um carro. Então, a gente vê que esse aí mudou muito. E eu sei que infelizmente, foi queimado um carro lá no Canaã. E esse carro ele foi substituído. E mais uma pergunta. A gente sente, ô Gilberto, eu sinto nisso, porque eu já cheguei a falar com o cobrador, que você desse uma olhada com carinho no final de semana, porque o negócio fica meio largado. Eu peguei um circular lá no Rebojão, Gilberto, eu não posso deixar de passar, não tinha itinerário. Eu estou indo para onde? O carro chegou, então simplesmente, Gilberto, que a pessoa, que você leve isso, quer que você me ajude, vereador Marcelo, na passagem de serviço de um para o outro, parece que o cara passa o carro assim, ó, pega o carro e vai trabalhar. Não. O carro está faltando isso, está faltando aquilo outro. Então, eu tive que passar por um dissabor, discutir com o motorista cobradora, Luiz, que não tinha itinerário no carro. Imagina uma pessoa que não tem conhecimento. Eu já tive conhecimento de pessoas que não têm um conhecimento, a pessoa não lê, pergunta para o motorista,
Às vezes o motorista cobrador responde mal para a pessoa. Então, eu acho que isso não é esse modelo de empresa que a empresa quer. E outra coisa, a gente viu que os itinerários, Gilberto, estão tudo acabado, está tudo queimado, tudo apagado. Quando vê, era uma beleza. A gente sabe que as ruas, aquele sistema lá é bem complexo. Mas que saudade que tinha da manivela, ó. Às vezes a gente mesmo, como usuário, a gente ficava na frente, a gente tinha o prazer de virar o itinerário para o motorista, ali, ó. E hoje a gente vê, tem um pedaço de papelão, tem um pedaço... Então tem umas coisas que a gente vê no transporte público, Gilberto, mais ou menos esse motorista aí, que não tinha, não se preocupou de colocar um itinerário lá para a pessoa não é obrigada a saber para onde que o carro vai. Então, nessa passagem de serviço, Gilberto, que a pessoa tivesse, o carro não tem condição de rodar. Eu já peguei carros, Luiz Cláudio, que não tinha campainha, não funcionava, a pessoa tinha que ficar gritando para o carro parar. Então, eu acho que isso tinha que dar umas coisas, uns detalhes tão pequenos, tão bobos, que nós, passageiros, passamos, Gilberto, que vai dar uma impressão para a gente, que tem um conhecimento, que a empresa está quebrando, a empresa está falindo. Então, é umas coisas bobas, umas manutenções bobas, umas coisas bobas que eu acho que teria, eu não sei como que é feita essa manutenção preditiva, essa manutenção preventiva lá, se é passado isso, é examinado esses detalhes. Então, umas coisas assim, sabe, Gilberto, que eu presenciei no dia a dia, que se eu for falar para você, fica muito chato, sabe? Por exemplo, essa uma de não ter itinerário, então isso foi absurdo, parece que a pessoa ela não tem amor no trabalho. O passageiro é o cliente da empresa, a empresa vende ali o trabalho dela. Então, a gente fica chateado com essas coisas, sabe, Luiz Cláudio? Então, acho que teria que ter acertado a limpeza dos carros, né, conservação dos carros. Desse uma olhadinha mais para isso. Olha, é bom você falar isso. Tem colega nosso que realmente, Luiz, deixa a desejar. Não há dúvida. É uma empresa, nós somos 150 pessoas lá dentro e nós deparamos com essa dificuldade. Chega reclamações para nós e a gente vê que muitas vezes é o nosso colega que muitas das vezes não liga o itinerário. Por um outro lado, foi bom você ter falado da queima de ônibus. Eu acho que você, como legislador, podia olhar para nós a questão da violência nos bairros, Luiz. Porque nós passamos aquela semana inteira lá, você mesmo, quando você entrou no circuito para reclamar, já estava acabando a semana, Luiz. O Zé Maria nem sabia que estava acontecendo a violência toda aqui na cidade. Então a gente vê que tem momentos, né, que a gente precisa que todos nós estejamos juntos. Não há dúvida que o transporte coletivo é problemático. E não é aqui em Itajubá, não, é geral. Realmente você falou que parece que a empresa está quebrando. Bom, quebrando nós estamos, mas em 2010 nós puxávamos 17 mil pessoas aqui dentro de Itajubá. Nós estamos puxando hoje, pagante, 15 mil. Hoje nós estamos puxando 12 mil, não chega a 10 mil pagantes. Então 3.500 gratuito dia. Então caiu quase a metade o que nós transportávamos. Aqui cabe aquela questão que nós não temos subsídio. A gratuidade só aumenta, a quilometragem rodada ociosa só aumenta, que eu acho que o Luiz está vindo para diminuir bem essa quilometragem ociosa. Dentro dos bairros a gente fica dando voltinha. E não é essa a função do transporte coletivo. A gente tem que passar numa rua principal e as pessoas se deslocarem. A tônica real do transporte é essa. Não estou falando aqui, né, que Itajubá tem que ser assim, não. Itajubá já tem um modelo que nós seguimos. Tem um modelo que nós seguimos. Quando, eu cito aqui, quando eu morava no Rio de Janeiro, em 2015, eu acordava às 5h30 da manhã, no escuro, e andava mais de 20 minutos para chegar numa artéria onde passava ônibus. Rio de Janeiro, com a violência que está lá. Então, eu acho que é isso, das pessoas que são conhecedoras do transporte coletivo. É o Luiz agora reduzindo essa quilometragem ociosa. A gente roda demais sem carregar ninguém, você mesmo falou isso aí. Mas são as voltas que a gente dá no bairro. Então, é muito bom a gente poder falar assim abertamente, né? Porque realmente existe colega nossos que não liga o itinerário. A campainha, nós temos lá dentro da empresa um bloco escrito OS,
que é a ordem de serviço. A pessoa tem que chegar na empresa e ver os problemas que existem no carro e passar para nós. E nós temos uma equipe lá, que você conhece a nossa empresa, o Marcelo também esteve com a gente lá, nós temos uma equipe de manutenção, que todos os dias trabalham. Então é essa busca e essa cobrança constante que a gente faz, né, do carro ideal, de entregar o produto perfeito. Essa é a nossa função. Quando você fala isso para nós, a gente fica com vergonha, porque não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer. Zé, só complementando o que o Gilberto está falando, houve um TAC feito entre o Ministério Público e a Prefeitura, porque o que era o transporte público em Itajubá? Era um conjunto de ônibus transportando pessoas. Pronto. Largado à mercê de pessoas igual você, que usa, outros que gostam de dar palpite, outros que nem sabem o que está falando, mas opinava, secretários na prefeitura. Então, assim, quando o Rodrigo entrou, ele nos chamou e fez questão de organizar isso. Coincidentemente, foi feito esse TAC também, e a partir daí, a prefeitura começou a olhar para o transporte público com muito mais cuidado, porque hoje nós temos a Lesiane, que é a nossa funcionária, que anda de ônibus o tempo todo, para justamente detectar problemas que estejam acontecendo com o nosso empreiteiro, né, que é a nossa empresa. A partir desse levantamento, ações são tomadas todos os meses, nós fazemos um relatório para o promotor público, isso vai para o PROCON, e eles são notificados a tomar as devidas providências. E nós também, com a nossa amizade, nosso contato, passamos antes de que a coisa chegue nesse ponto, os problemas estão acontecendo. Esse problema da identificação do ônibus já foi passado para eles, realmente é um problema, tá? Eu não estou dizendo que você está coberto de razão, está ruim, porque não existe um padrão, e isso, como visual, você tem que identificar um padrão de letra, um tamanho de letra, uma cor, um tipo de informação que discipline o usuário do carro. Chegar lá, está escrito a caneta, outro está escrito no papelão, outro está escrito no cartaz, outro não está escrito nada, outro folha sulfite. Então, isso realmente, nós já falamos com eles a respeito disso. Eu pedi que isso, nós pedimos que isso fosse tomado cuidado, porque isso é uma imagem que eles estão passando de descaso. Isso eles sabem disso, a gente já detectou isso, e eles devem, acredito que sim, já estão tomando essa providência aí. O mais importante é que agora, vocês como legislativo, nós como executivo, estamos de olho neles, que são os nossos prestadores de serviço. Não com o intuito de prejudicar a empresa, não, pelo contrário, é de que a população seja bem assistida, porque senão vai ter um êxito total. Aí o prejuízo dele vai ser sempre maior, porque a partir do momento que o serviço está ruim, eu procuro outra alternativa. E hoje o mercado está cheio. Você compra uma motocicleta hoje por preço de uma passagem de ônibus todo mês. Se você usar todo o ônibus todo dia, você compra uma moto. A moto me dá liberdade, me dá prazer. Então, por que eu vou andar de ônibus se eu posso comprar uma moto e ter um patrimônio ainda? Então, assim, o transporte público tem que entender essas nuances, essas mudanças. Antigamente, você não tinha facilidade de adquirir o máximo uma bicicleta, e olha lá, né? Então, você tinha que usar o transporte público. Hoje, não. Hoje, você pode usar o transporte público, é muito diferente. Então, eu tenho várias outras alternativas ao meu alcance. Antes, eu não tinha. Então, aí ficava o pessoal do transporte público deitado em berço esplêndido. Hoje, não adianta. Então, nós temos que fazer essa parceria para que a empresa dele consiga, dentro de um equilíbrio econômico, prestar o melhor serviço possível. E nós estamos fazendo isso agora com a presença muito mais constante em cima deles, e mesmo assim, você ainda escapa, passa alguma coisa, e às vezes a gente tem que voltar, tem que conversar com eles, tem que pôr no relatório, infelizmente tem que pôr no relatório, que é a nossa obrigação, mas assim, nós nunca tivemos o negativo deles para com isso. Eles entendem isso, a gente entende também as dificuldades deles, mas assim, a ideia é essa, é a gente trabalhar unido para a melhoria do transporte público. Ô, Zé, deixa eu te falar uma coisa. Só um adendo. Quando você estiver lá no Rebojão fiscalizando uma linha,
Você manda um alô para mim que você está lá, porque eu não, sinceramente, eu nunca vi você andar num carro do Rebojão. Eu já te vi no carro do Rebojão várias vezes, Então, mas aí quando você estiver lá, você dá um alô para mim, eu estou aqui, estou passeando aqui no carro, Sim. manda uma selfie para mim, porque... não, manda uma selfie, estou aqui, eu estou aqui porque eu gostaria de estar falando isso aqui para os senhores aqui. Não, a Lisiane teve lá mesmo, porque nós temos uma cobrança muito grande lá dentro do bairro, Lisiane, do transporte público, porque nós ainda vivemos ainda do passado, ainda quando tinha frota de carro, 4, 6 carros, e os carros eram, né, tinha uma demanda, a maior demanda de passageiro do Rebojão, né, Gilberto? E aí o seguinte, esses carros, eles eram colocados lá, então a gente sente falta dessas coisas, e tanto os moradores, as pessoas que trabalham, que vêm, que usam os carros, então dá um alô para mim que você está lá, só por questão de defesa. A gente, só no Rebojão, na linha do Rebojão, nós transportávamos 1.500, 1.600 pessoas dia. Hoje a gente transporta 400. Pagante. Zé, você falou a respeito dos adesivos, né, serem colocados. Só te lembrando que eles tiveram 60 dias para colocar e eles atenderam ao prazo. Eu andei nos ônibus para ver, inclusive estava na linha do Rebojão, na linha do Novo Horizonte. É porque, às vezes, a gente faz a fiscalização, como o Luiz Cláudio disse, é a nossa função, mas não é de tudo ruim. O que está dentro da perspectiva, no caso, esses adesivos, foi tudo dentro do prazo. 60 dias eles tiveram a partir da assinatura foi decreto, projeto de lei, decreto? Virou uma lei. Virou uma lei, sim. Projeto de lei eles tiveram José 60 Maria. dias para cumprir e cumpriram dentro do prazo, tá bem? Presidente, eu vou só fazer uma última adendo, Gilberto, que quem fiscaliza o transporte público somos nós passageiros. Que me desculpa, Lisiane, nós passageiros, eu uso o transporte tanto da zona rural como nós estamos ali no dia a dia, no horário de pico, no comportamento dos motoristas, nas discussões de passageiro com motorista, uma porta do carro que não abre, o passageiro tem que empurrar para a porta abrir, então a gente tem vivenciado essas coisas. Se eu for fotografar, filmar, vai ficar até chato, porque tem passageiro que vai contra a gente ainda, sabe, Luiz Cláudio? Tem passageiro que acha que está mil maravilha, vai contra a gente. Uma última coisa, tomar cuidado, contratação de motorista do Vale do Paraíba. Os caras arrebentam os carros. Eles pensam que eles estão lá no Vale do Paraíba, naquelas pistas lisinhas. Porque, poxa, eu estava num carro lá na via coisa, inclusive eu pedi lá para o funcionário da prefeitura que sempre que eu posso, eu estou ajudando vocês no itinerário, estou pegando no pé lá, aquela pizzaria lá no final da Vila Pode, é lugar de conflito, precisa de pintar de amarelo do outro lado, lá perto daquela pracinha lá. Nós estamos... É um lugar complicado também, então a gente está no carro e a gente está vendo o sofrimento dos motoristas. A Geraldino Campista vai ser toda redefinida, redesenhada. Aquele trevo ali da pizzaria vai ser todo refeito. Antes das chuvas? Antes das chuvas? Não, antes da chuva. Não, o problema não é nem isso. O problema não é nem chuva, porque não é obra de chuva, é sinalização. O trevo, sim, o trevo vai ser feito agora e nós precisamos só mudar um poste lá no meio dele. Se você for lá olhar, ele está todo já pré-marcado, vai ser feito um trevo que vai ficar com a segurança boa. E eu vou pegar toda aquela região, inclusive onde você falou o problema do ônibus, que vira, tem um carrinho de sanduíche, tem carrinho... Isso, que a gente tem uma rotatória para propriedade. Ali é um trabalho muito complexo. Ele começa ali vamos dizer assim, no Major Pereira, tá, entre aspas, e termina na Piedade. Então é uma linha complicada, uma linha difícil, temos interferência com os supermercados, temos interferência com o mercado, temos interferência com o SEASA, temos interferência ali com os moradores da própria Vila Podes, que não abrem mão de algumas regalias que eles têm. Então, assim, é um trabalho que vai impactar. Eu estou sempre assim, eu estou preparando o terreno para a hora que eu for fazer a sinalização, aí a coisa realmente vai ser complicada. Mas nós temos que acertar aquilo ali, porque, na realidade, na outra ponta, você saindo da Ratajubá, por exemplo, na outra ponta você tem uma cidade. Rebojão é uma cidade. E você só tem uma rua que entra nele. Então, assim, é um gargalo complicadíssimo. E nós temos, para nossa sorte, boa parte de quem mora lá anda de bicicleta. Sorte nossa, porque senão eles não tinham... Aí nós estávamos congestionados. Então, essa bicicleta nunca foi vista.
Aí quando eu falo em bicicleta, todo mundo arrepia, mas ninguém, é aquela mania, eu quero que conserte, mas não quero que mexa com nada, então não tem jeito. Então a bicicleta ali, ela tem que ser considerada, e hoje ela não é considerada, o cara fica surfando no meio daquele trânsito, não sei como é que não morre um por dia ali, né? Acho que o cara já acostumou, ele já está anestesiado. Então assim, é um trabalho ali que eu não posso ser pontual, eu estou fazendo a preparação, já diminuímos o rotatório da Rádio Itajubá, vamos mexer nessa outra, vamos mexer lá no LM, naquela onde vai fazer a rotatória da Maria Celestino. Nós temos que fazer uma reunião com ele lá, porque ele tem que entrar com a colaboração dele. Então, são coisas que você faz antes de sinalizar. Sinalizar é o final, é o fechamento. Tá? E o custo disso, né? Eu acho que isso aí é muito importante. Nós estamos num momento negro da economia, né, Luiz? Então, a gente sabe dos problemas que tem na saúde, né? Os vários problemas que tem dentro da prefeitura, é normal, eu diria. Então, todos nós estamos passando por um momento complicado, mas a gente tenta fazer o nosso melhor, né, Luiz? O Luiz nos cobrando, eu acho que certo, você também sempre foi parceiro nosso, eu acho que é muito certo da sua parte fazer isso, que você nos mostra o nosso problema, a gente tenta melhorar isso sempre. Então, mas no momento, a parte econômica é que está pegando todo mundo, todo mundo. Inclusive, às vezes tem certos motoristas que eu sou amigo deles, mas tem certos que eu não quero nem ser amigo. Então, é o que eu falei para você, tomar cuidado, Gilberto, porque os caras estão pensando que estão lá no Vale do Paraíba, o cara passou lá na valeta, lá no Santana Luzia, lá cheio de gente, ué, bateu a traseira lá, quase vai desmanchar o carro aqui, ué. Espera aí. Vai passar na valeta correndo, como está lá no Vale do Paraíba, tem disso, sabe, senhor presidente? Os caras que são contratados, que às vezes não tem aqui no mercado, porque o contrato diz que é para contratar pessoas de Itajubá. Reza isso, né, Luiz Cláudio? Mas às vezes no mercado não tem, né? Mas as pessoas moram aqui, não importa de onde elas vêm, né? Elas vêm do Vale do Paraíba e moram aqui em Itajubá e apresentam para nós o endereço de Itajubá. Então eu tenho notado se de motorista de fora que vem do Vale, viu, Paulo? Então, quando tiver, tem um carinho com ele, porque avisar eles que nem estamos de olho. Eles pensam que eles estão lá, ó, naquela pista lá, 100%. E aqui não é assim. E outra, tem deficiência dentro do carro, tem pessoas grávidas, tem todo tipo de passageiro dentro do carro. Então, o cara passa uma valeta ali, vai desmanchar o carro. Então, isso eu não vou permitir, não. Eu vou dar o grito. Aí, se possível, a gente acionar a Secretaria de Obras, como foi feito em Santa Luzia, para resolver o problema da valeta, a gente está contribuindo com vocês, viu? Ficou muito bom lá, viu? Nós passamos lá, nós estivemos observando aquela linha, ficou muito boa mesmo. Bom, já estamos quase no final. Gilberto, só uma dúvida. Eu acabei de entrar aqui no site do Valônia e abri aqui o PDF do itinerário. Todos esses itinerários estão absolutamente corretos? O que acontece bate com o que está aqui no site? Bate sim. Bate. Teve algumas mudanças sim, mas é poucas. Tá. Não, é porque o ideal seria bater realmente 100%, né? Porque quem está acostumado a usar o transporte público, muitas vezes nem consulta isso, porque já virou uma rotina, né? Mas nós sabemos que aqui em Itajubá nós temos a visita de muitas pessoas, né? Às vezes uma pessoa, ou às vezes momentaneamente o carro da pessoa quebrou e aí ela vai querer então usar o transporte público. Então, aonde que ela vai consultar? Ela vai entrar no site da Valônia e vai consultar o site da Valônia e saber ali quais são os horários disponíveis. Eu tenho aqui, né? Você falou um negócio interessante, Marcelo. Vem de encontro ao que nós estamos falando aqui. É um cuidado da empresa para com o seu cliente. Exatamente. Né? Então, assim, se não está certo, que se atualize. É. Se houve uma alteração, não é daqui a um mês eu vou mexer, não adianta. Não, isso aí, ou a pessoa acredita ou ela nunca mais abre. O isso. mundo é online. Aí hoje, fica só né? de enfeite, né? Fica de enfeite pode. só para dar Claro. Não Só pra dizer que tem, não é né? objetivo Não é o nosso. objetivo. Então, assim, espero que a Valônia entenda isso também. Mudou. Então muda lá. Não, por isso que eu falei do Line Bus.
né, que é o aplicativo que tem. Ali nós trabalhamos com aquele horário, né, e está aberto, qualquer um pode baixar, é gratuito, e vai ter isso E ele está certo. funcionando no... Mas Ele só tá tome esse certo. cuidado, Gilberto, já que existe o site da Valônia, e ali sim, existe uma lista sim. de itinerário, então de Sim. realmente atualizar todos os lugares que Gilberto. existem os itinerários Gilberto, é o disponíveis. seguinte, pelo que eu estou entendendo, você está dizendo que você tem 2 campos de informação. Esse Line Buzz e o outro. Não, nós temos que ter um só. Porque senão aí o Marcelo está falando. O cara vai no site da Valônia, fala X, vai no outro, fala Y. Então, em onde que eu vou? Sim, sim. Então, Aí até o cara legal, vai então, pro- essa discussão. Aí, que a gente- aí o cara vai para o site Sim, da Valônia. Sim, sim. Acredito eu. Sim. Eu faria isso. Mas aí ele não está correto. Quem está o L. Sim, Então sim, tem que sim. acertar ou tirar um. Sim. Entendeu? Aí no final, para onde que tome ele só esse vai? cuidado. Para as redes sociais reclamar. Sim, Reclamar, sim. porque foi e não aconteceu. Sim. Entendeu? Eu tenho acompanhado lá, naquele verdinho lá, o presidente do horário do Rebojão está batendo. Está batendo, os horários está batendo. Então, parabéns, eu acho que aqui a gente está aqui para... A gente é parceiro, a gente está aqui para auxiliar. A gente aprende com mobilidade urbana, né, Luiz Cláudio? Todos os dias a gente está aprendendo aí. Às vezes você acha que uma coisa é necessária, mas talvez não seja. Mas que depender desse vereador que vos fala aqui, a gente vai estar sempre trocando ideia para buscar as melhorias para a mobilidade urbana, tanto do Expresso Valônia, mas qualquer outro tipo de transporte. Você falou muito bem aí dos bicicleteiros, muito importante isso aí. Até os caminhantes, né? Eles também têm que ser respeitados. Então, qualquer tipo de mobilidade urbana é bem-vinda. Seja as pessoas que estão de moto, seja as pessoas que estão caminhando, seja os que estão andando de bicicleta, né? Como todos nós sabemos, Itajubá realmente cresceu e hoje em dia o que se discute é isso, mobilidade. É isso que nós estamos inseridos, tanto que nós ganhamos um prêmio, né, de qualidade do ar. Acho que eu cheguei a comentar com o Luiz. 2018, mais uma vez, nós ganhamos um prêmio da FENATRAN, que é a Federação Nacional do Transporte, pela Despoluir, onde mostra que os nossos carros não poluem. Eles estão dentro da emissão de padrão do governo federal. Isso é muito importante para nós, porque Itajubá é uma cidade que não tem tanta poluição e nós colaboramos para manter nesse padrão, não poluindo, principalmente porque nós rodamos praticamente das 15 para 5 da manhã até meia-noite. Então, nós realmente não colaboramos com a poluição, qualquer emissão de CGN, OX ou qualquer outro tipo. Parabéns. Bom, nós já chegamos ali no nosso horário fim, estamos quase chegando. Eu gostaria de mais alguma observação, vereador? Só quero parabenizar o Expresso Valônia, através do Executivo também, sobre essa contribuição, né, uma coisa simples, para a divulgação do Fala Cidadão em todos os carros da empresa. Agradecer, então, a presença do Gilberto, do Paulo, do Luiz Cláudio, da Lesiane. Agradeço a presença de vocês, é sempre muito gostoso recebê-los aqui para a gente debater esses assuntos, né? E obrigado também pela presença, vereador Zé Maria. E nada mais havendo, então, a tratar, a gente dá por encerrada essa reunião de Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Muito obrigado.